Bem-vindos! Hoje, vamos explorar juntos um ensinamento fundamental do budismo que tem o poder de transformar radicalmente sua existência. Vivemos em um mundo onde nossa atenção é constantemente solicitada, dispersa, fragmentada entre mil preocupações. Nossos pensamentos vagueiam sem parar em direção ao passado que não podemos mudar, em direção ao futuro que não podemos controlar, em direção aos outros cujas ações não dominamos. Esta dispersão mental é a fonte de um sofrimento profundo e persistente. A mensagem que vamos desenvolver juntos é ao mesmo tempo simples e profunda. Concentre-se em si mesmo e deixe ir. Estas poucas palavras contêm uma sabedoria milenar, capaz de libertá-lo das correntes invisíveis que limitam sua felicidade. Quando Buda ensinava sob a árvore da Bodhi, ele falava de uma verdade essencial. A maioria de nosso sofrimento provém de nosso apego ao que não podemos controlar. Nós nos agarramos desesperadamente a situações, pessoas, resultados, opiniões. Investimos uma energia considerável querendo modificar o que está fora de nosso alcance. Enquanto isso, negligenciamos o único domínio onde possuímos um verdadeiro poder: nossa própria mente, nosso próprio coração, nosso próprio ser. Concentrar-se em si mesmo não é egoísmo, é sabedoria. É reconhecer que você é o único instrumento de que dispõe verdadeiramente para criar sua experiência de vida. Todo o resto é ilusão de controle. Permitam-me compartilhar com vocês uma história que ilustra perfeitamente este ensinamento. Havia uma vez um jardineiro que possuía um magnífico jardim. Todos os dias, ele observava com ansiedade o jardim de seu vizinho, comparando constantemente suas próprias plantas às de lá. Passava horas se lamentando sobre o fato de que as rosas de seu vizinho pareciam mais vermelhas, que suas árvores frutíferas produziam mais, que seu gramado parecia mais verde. Toda sua energia era consumida por esta comparação estéril. Enquanto isso, seu próprio jardim, negligenciado e privado de sua atenção, começava a definhar. As ervas daninhas invadiam seus canteiros, suas flores faltavam água, suas plantas sofriam pela falta de cuidados. Um dia, um monge que passava parou e observou a cena. Ele disse ao jardineiro: "Amigo, por que você olha constantemente o jardim de seu vizinho quando o seu reclama sua atenção?" O jardineiro respondeu: "Porque o jardim dele é tão mais bonito que o meu." O monge sorriu com compaixão e respondeu: "E como poderia ser diferente? Ele cultiva seu jardim enquanto você cultiva sua inveja." Esta história contém uma verdade profunda que devemos integrar plenamente. Sua vida é seu jardim. Somente você pode cultivá-lo. Somente você pode regá-lo, cuidar dele, retirar as ervas daninhas. Cada instante que você passa observando o jardim dos outros, comparando-o ao seu, invejando-o ou criticando-o, é um instante perdido para seu próprio crescimento. O budismo nos ensina que a mente é como um jardim que necessita de uma atenção constante e benevolente. Se você negligencia este jardim interior para se preocupar com o que se passa fora de você, cria as condições de seu próprio sofrimento. A arte de trazer a atenção a si mesmo. A prática fundamental do budismo começa por um ato aparentemente simples, mas extraordinariamente poderoso: trazer sua atenção a si mesmo. Em nosso mundo moderno, esta capacidade tornou-se rara e preciosa. Somos condicionados desde a infância a portar nossa atenção para o exterior. Nos ensinam a nos preocupar com o olhar dos outros, a buscar a aprovação externa, a medir nosso valor através de critérios que nos são estranhos. Este condicionamento cria uma vida de alienação, onde nos tornamos estranhos a nós mesmos. Não sabemos mais quem realmente somos, porque passamos toda nossa existência tentando ser o que os outros esperavam de nós. Trazer a atenção a si começa por um processo de tomada de consciência.
Trata-se de observar como sua mente funciona, onde se porta naturalmente sua atenção ao longo do dia. A maioria das pessoas descobre com surpresa que sua atenção está quase constantemente voltada para o exterior. Você pensa no que seu colega disse, no que seu parceiro poderia pensar, no que as pessoas nas redes sociais vão comentar. Você se preocupa com situações que não controla, rumina conversas passadas, antecipa cenários futuros. Durante todo este tempo, você não está presente a si mesmo. Você não habita sua própria vida. A meditação budista oferece um treinamento sistemático para desenvolver esta capacidade de trazer a atenção a si. Quando você se senta em meditação, cria um espaço sagrado onde sua única responsabilidade é estar presente à sua própria experiência. Você observa sua respiração, nota as sensações em seu corpo, toma consciência do fluxo de seus pensamentos. Inevitavelmente, sua mente vagueará. Começará a pensar em seus problemas, em sua lista de tarefas, nas pessoas em sua vida. Cada vez que nota este desvio, tem a oportunidade de praticar a arte de trazer a atenção a si. Sem julgamento, sem reprovação, com doçura e firmeza, traz sua consciência à sua respiração, ao seu corpo, ao instante presente. Esta prática pode parecer insignificante no início. Você poderia se perguntar qual é o interesse de simplesmente observar sua respiração durante 20 minutos. Mas é precisamente nesta aparente simplicidade que reside a transformação. Cada vez que traz sua atenção a si mesmo, reforça um músculo mental extremamente importante. Desenvolve a capacidade de escolher conscientemente onde dirigir sua energia mental, em vez de ser o brinquedo das circunstâncias externas. É esta capacidade que, gradualmente, o libertará da escravidão da reatividade e lhe permitirá viver com intenção e presença. Buda comparava a mente não treinada a um macaco selvagem que pula sem parar de um galho a outro, incapaz de ficar parado sequer um instante. Sua mente está constantemente distraída, agitada, procurando a próxima estimulação, a próxima preocupação. Esta agitação mental o esgota e o afasta da paz interior. Ao trazer sistematicamente sua atenção a si mesmo, domestica progressivamente este macaco selvagem. Ensina-lhe a se pousar, a ser estável, a encontrar o descanso no momento presente. Esta estabilidade mental é o fundamento de toda transformação espiritual autêntica. Existe uma diferença crucial entre se concentrar em si mesmo e estar centrado em si mesmo de maneira egoísta. A concentração em si, no sentido budista, não é uma preocupação narcisista de seus próprios desejos e de sua própria importância. É antes um reconhecimento humilde de que você não pode oferecer nada de valor ao mundo se está você mesmo vazio, fragmentado, disperso. Pense na analogia das máscaras de oxigênio em um avião. As instruções de segurança nos dizem para colocar nossa própria máscara antes de ajudar os outros. Isto não é egoísmo, é bom senso. Se você perder a consciência tentando ajudar alguém primeiro, não poderá ajudar ninguém. Da mesma forma, se negligencia seu próprio desenvolvimento interior para se ocupar constantemente dos outros, acabará esgotado, amargurado, incapaz de oferecer uma presença autêntica a quem quer que seja. Trazer a atenção a si implica também desenvolver uma relação íntima com sua paisagem interior. Aprende a reconhecer seus padrões de pensamento habituais, seus gatilhos emocionais, seus mecanismos de defesa, suas zonas de resistência. Este conhecimento de si não é adquirido através da análise intelectual, mas através da observação direta e contínua. Torna-se uma testemunha pacífica de seu próprio funcionamento interior. Esta posição de testemunha é absolutamente transformadora porque cria uma separação entre você e seus conteúdos mentais. Percebe que não é seus pensamentos, não é suas emoções, não é seus impulsos,
Você é a consciência que observa tudo isto. Compreender o que significa verdadeiramente. Deixar ir, a expressão deixar ir, tornou-se tão banalizada na cultura popular que perdeu grande parte de sua profundidade. Muitas pessoas ouvem estas palavras e pensam em uma forma de passividade, de resignação ou de indiferença. Imaginam que se trata de abandonar seus objetivos, de não se importar mais com nada, de se tornar apático diante da vida. Esta compreensão é totalmente errada e perde a verdadeira sabedoria do deixar ir, tal como ensinado no budismo. Deixar ir não é abandonar seu poder, é ao contrário, recuperá-lo. É parar de desperdiçar sua energia preciosa no que não pode controlar, a fim de concentrá-la inteiramente no que pode efetivamente influenciar. Para compreender verdadeiramente o que é deixar ir, devemos primeiro examinar seu oposto, o apego. O apego, no contexto budista, designa nossa tendência de nos agarrar mental e emocionalmente a coisas, pessoas, situações, resultados, crenças. Este agarramento cria uma tensão constante em nosso ser. É como se caminhasse o dia todo com os punhos cerrados. Esta contração permanente o esgota e o faz sofrer. O apego nasce da ilusão de que podemos controlar a realidade, de que se nos agarrarmos suficientemente forte, poderemos impedir a mudança inevitável de se produzir. Nos apegamos à nossa juventude enquanto o envelhecimento é inevitável. Nos apegamos a situações confortáveis enquanto tudo na vida é impermanente. Nos apegamos a pessoas enquanto cada encontro contém em si mesmo a semente da separação. O deixar ir é o processo pelo qual afrouxamos conscientemente este domínio. É abrir as mãos, relaxar os punhos, permitir que a vida circule livremente. Quando deixa ir o que não pode controlar, não renuncia a agir, renuncia ao sofrimento desnecessário causado pela resistência ao que é. Imagine que segura um pedaço de carvão ardente em sua mão. Quanto mais o aperta forte, mais se queima. Deixar ir é simplesmente abrir a mão e deixar cair o carvão. Isto não é fraqueza, é inteligência. É reconhecer que há coisas na vida que deve simplesmente aceitar em vez de combater. Permitam-me compartilhar uma história que ilustra magnificamente esta distinção. Um mestre zen e seu discípulo caminhavam ao longo de um rio em cheia. Chegaram a um lugar onde uma jovem mulher parecia aterrorizada com a ideia de atravessar a corrente perigosa. Sem hesitar, o mestre a pegou em seus braços e a carregou para o outro lado do rio. Depositou-a delicadamente na margem oposta e continuou seu caminho com seu discípulo. Horas passaram em silêncio. Finalmente, incapaz de conter mais tempo seu problema, o discípulo disse: Mestre, como pôde tocar aquela mulher? Nossa ordem nos proíbe todo contato com mulheres. O mestre parou, olhou seu discípulo com compaixão e respondeu: Eu carreguei aquela mulher por alguns minutos e a depositei do outro lado do rio. Você ainda a carrega. Esta história revela a diferença fundamental entre agir no presente e se apegar às ações passadas. O mestre fez o que era necessário no momento. Depois, soltou completamente. O discípulo continuava a carregar mentalmente esta situação horas depois, torturando-se com pensamentos e julgamentos. Quantas vezes fazemos exatamente a mesma coisa? Carregamos mentalmente conversas que ocorreram há dias, meses, às vezes anos. Rejogamos indefinidamente em nossa mente cenários que não podemos mudar. Nos agarramos a rancores, a arrependimentos, a preocupações sobre o futuro. Tudo isto é um fardo desnecessário que nos impomos por nossa incapacidade de deixar ir. O deixar ir autêntico requer uma compreensão profunda da impermanência. Buda ensinava que tudo no universo está em constante transformação. Nada permanece idêntico sequer um instante.
Suas células se renovam constantemente. Seus pensamentos mudam de um segundo a outro. As pessoas em sua vida evoluem. As situações se transformam. Quando compreende verdadeiramente esta verdade da impermanência, percebe o absurdo de se apegar a qualquer coisa. Querer que as coisas permaneçam congeladas enquanto tudo está em movimento é como tentar parar um rio com suas mãos. É uma batalha perdida de antemão que gera apenas frustração e sofrimento. Há uma sabedoria profunda na observação da natureza que pode nos ensinar a arte do deixar ir. Olhe uma árvore no outono. Quando a estação muda, a árvore não resiste à queda de suas folhas. Não se agarra desesperadamente a cada folha tentando retê-la. A árvore deixa ir naturalmente, permitindo que as folhas caiam quando seu tempo chega. Este deixar ir não é uma perda, mas uma preparação necessária para a renovação da primavera. Se a árvore se agarrasse às suas velhas folhas, não teria a energia necessária para produzir novos brotos. Da mesma forma, quando se agarra ao que é passado em sua vida, bloqueia o espaço necessário para que o novo possa emergir. O deixar ir se aplica particularmente à nossa necessidade de controlar os outros. Passamos uma quantidade enorme de energia tentando fazer as pessoas ao nosso redor mudarem. Queremos que nosso parceiro seja diferente, que nossos filhos ajam de uma certa maneira, que nossos colegas se conformem às nossas expectativas. Esta tentativa de controlar os outros não é apenas fadada ao fracasso, mas também envenena nossas relações. As pessoas sentem nossa necessidade de controlá-las e resistem naturalmente. Quanto mais empurra alguém para mudar, mais essa pessoa se enrijece em sua posição atual. O paradoxo é que quando deixa ir sua necessidade de mudar os outros e os aceita plenamente como são, frequentemente cria o espaço seguro de que precisam para evoluir naturalmente. A ilusão do controle e suas consequências. Um dos obstáculos maiores à paz interior é nossa crença profundamente enraizada de que podemos e devemos controlar as circunstâncias de nossa vida. Esta ilusão do controle começa muito cedo em nosso desenvolvimento. Como crianças, aprendemos que certas de nossas ações produzem resultados previsíveis. Se choramos, alguém vem nos confortar. Se pedimos, às vezes recebemos. Estas experiências criam progressivamente a crença de que temos poder sobre nosso ambiente. Esta crença é útil em certa medida porque nos motiva a agir em vez de permanecer passivos. No entanto, torna-se problemática quando se estende a domínios onde realmente não temos controle algum. Examinemos honestamente o que você pode realmente controlar em sua vida. Não pode controlar os pensamentos e sentimentos das outras pessoas. Não pode controlar suas ações, suas escolhas, suas reações. Não pode controlar o clima, os engarrafamentos, os eventos mundiais, a economia, a política. Não pode controlar o envelhecimento de seu corpo, a doença, a morte. Não pode nem mesmo controlar inteiramente seus próprios pensamentos que surgem espontaneamente em sua mente. Quando faz honestamente a lista do que escapa ao seu controle, percebe que é a quase totalidade da realidade. O que pode realmente controlar se reduz a um domínio muito restrito. Suas próprias ações, suas respostas às circunstâncias, a orientação de sua atenção, o esforço que coloca em seu desenvolvimento pessoal. Apesar desta evidência, a maioria das pessoas passa a maior parte de seu tempo e de sua energia tentando controlar o que não pode ser. Preocupa-se com o que as pessoas pensam de você, como se pudesse forçar seus pensamentos a irem em uma direção particular. Estressa-se a respeito de resultados futuros incertos, como se sua ansiedade pudesse influenciar o que vai acontecer. Rumina eventos passados, como se seus pensamentos obsessivos pudessem voltar no tempo e mudar
o que se produziu. Tenta controlar o comportamento de seu parceiro, de seus filhos, de seus colegas, como se estas pessoas fossem marionetes das quais pudesse puxar os fios. Esta tentativa fútil de controlar o incontrolável tem consequências devastadoras sobre seu bem-estar. Primeiramente, gera uma ansiedade crônica. A ansiedade nasce precisamente desta tensão entre seu desejo de controle e a realidade de sua impotência diante de numerosas situações. Sente-se constantemente sob pressão, como se devesse orquestrar cada detalhe de sua vida e da dos outros para evitar a catástrofe. Esta hipervigilância esgota seu sistema nervoso e cria um estado de estresse permanente que deteriora sua saúde física e mental. Em segundo lugar, esta ilusão de controle nutre a raiva e a frustração. Quando as coisas não se desenrolam como tinha previsto ou desejado, sente-se traído pela realidade. Indigna-se que os outros não ajam segundo suas expectativas. Revolta-se contra as circunstâncias que contrariam seus planos. Esta revolta é totalmente estéril e apenas amplifica seu sofrimento. Terceiro, a ilusão do controle o impede de viver plenamente o momento presente. Se está constantemente ocupado tentando manipular o futuro ou remoendo o passado para compreender o que poderia ter feito diferentemente, nunca está realmente presente ao que acontece agora. Perde a vida real que se desenrola sob seus olhos, enquanto sua atenção é cativa de cenários mentais. Quarto, esta tentativa de controle deteriora suas relações. As pessoas ao seu redor sentem sua necessidade de controlá-las, mesmo quando é sutil ou disfarçada de solicitude. Ninguém gosta de se sentir manipulado ou ser tratado como um objeto que pode ser moldado à vontade. Suas tentativas de controlar os outros criam resistência, ressentimento e distância emocional. O budismo oferece uma alternativa libertadora a esta luta exaustiva. Em vez de procurar controlar o incontrolável, aprende a direcionar sua energia para o único domínio onde tem verdadeiramente poder: sua resposta interior às circunstâncias da vida. Esta abordagem não significa que se torna passivo ou que cessa de agir para melhorar sua situação. Muito pelo contrário, age com mais eficácia, porque sua energia não está mais dispersa em 1000 direções inúteis. Concentra seus esforços no que pode efetivamente influenciar, enquanto aceita com serenidade o que escapa ao seu controle. Esta sabedoria se resume na célebre oração da serenidade. Conceder a serenidade de aceitar as coisas que não pode mudar, a coragem de mudar aquelas que pode, e a sabedoria de fazer a diferença entre as duas. Existe um antigo conto budista que ilustra perfeitamente esta sabedoria. Um fazendeiro possuía um magnífico cavalo que escapou um dia. Todos os aldeões vieram vê-lo dizendo: "Que azar!" O fazendeiro respondeu simplesmente: "Talvez." Alguns dias depois, o cavalo voltou acompanhado de uma dúzia de cavalos selvagens. Os aldeões exclamaram: "Que sorte extraordinária!" O fazendeiro respondeu novamente: "Talvez." O filho do fazendeiro tentou domar um dos cavalos selvagens e quebrou a perna em uma queda. Os aldeões disseram: "Que terrível azar!" O fazendeiro respondeu: "Talvez." Pouco depois, o exército passou na aldeia para recrutar todos os jovens homens para a guerra. O filho do fazendeiro foi poupado por causa de sua perna quebrada. Os aldeões disseram: "Que incrível sorte!" E o fazendeiro respondeu mais uma vez: "Talvez." Esta história nos ensina a humildade diante de nossa incapacidade de conhecer as consequências últimas de todo evento. O que parece ser uma tragédia, hoje pode se revelar ser uma bênção amanhã. O que aparece como uma grande fortuna, agora pode levar a dificuldades mais tarde. Já que não podemos ver senão uma ínfima parte da cadeia causal complexa da vida,
Nossa melhor opção é parar de julgar constantemente os eventos como bons ou maus, sortudos ou azarados, e simplesmente responder com sabedoria ao que se apresenta. Esta equanimidade, diante dos altos e baixos da existência, é a marca de uma prática budista madura. A prática da presença, consciente no coração, do ensinamento budista sobre a concentração em si mesmo, encontra-se a prática da atenção plena, ou presença consciente. Esta prática consiste em portar sua atenção deliberadamente sobre a experiência do momento presente, sem julgamento, com uma atitude de aceitação e de curiosidade benevolente. A atenção plena é a ponte que permite passar da dispersão mental à concentração, do controle obsessivo ao deixar ir sereno. É uma prática simples em seu conceito, mas profunda em seus efeitos, e necessita de um treinamento regular para dar seus frutos. Quando pratica a atenção plena, aprende a observar sua experiência sem se perder nela. Desenvolve a capacidade de ser a testemunha de seus pensamentos, em vez de estar identificado a eles. Esta distinção é absolutamente crucial. Na maior parte do tempo, está tão imerso no conteúdo de seus pensamentos que nem percebe que está pensando. Um pensamento surge e imediatamente o toma pela realidade. Se o pensamento diz, sou um fracasso, sente toda a angústia emocional associada a esta crença sem nem questionar sua validade. Se o pensamento diz, esta pessoa me odeia, reage a esta interpretação como se fosse um fato estabelecido. A atenção plena cria um espaço entre você e seus pensamentos. Um espaço onde pode observar que está pensando sem ser levado pelo conteúdo destes pensamentos. Esta capacidade de observação transforma radicalmente sua relação com sua experiência interior. Em vez de ser o brinquedo de seus pensamentos e emoções, torna-se o guardião pacífico de seu espaço interior. Nota que um pensamento ansioso atravessa sua mente e pode escolher não alimentá-lo, não segui-lo em suas ramificações infinitas. Observa que uma emoção difícil surge em seu corpo e pode permanecer presente a esta sensação, sem se deixar submergir por ela, sem criar toda uma história ao seu redor. Esta presença consciente lhe dá um poder extraordinário, o de escolher sua resposta, em vez de simplesmente reagir automaticamente. A prática formal da atenção plena começa frequentemente pela atenção à respiração. Senta-se confortavelmente, fecha os olhos ou mantém um olhar suave em direção ao chão e porta sua atenção sobre as sensações de sua respiração. Observa como o ar entra por suas narinas, como seu abdômen se levanta e abaixa, como o ar sai criando um leve calor. Não procura controlar sua respiração, observa-a simplesmente tal como é. Inevitavelmente, após algumas respirações, sua mente se desviará. Começará a pensar em seu dia, em suas preocupações, em seus projetos. Isto é perfeitamente normal. O momento crucial é aquele em que percebe que sua mente se desviou. Neste instante preciso, em vez de se criticar ou se desencorajar, nota simplesmente pensamento e traz suavemente sua atenção de volta à sua respiração. Este processo aparentemente simples de notar a distração e trazer a atenção de volta é a essência mesma do treinamento mental. Cada vez que o faz, reforça duas capacidades essenciais. Primeiramente, desenvolve a metacognição, isto é, a consciência de seus próprios processos mentais. Torna-se cada vez mais hábil em notar quando sua mente deriva, quando se agarra a algo, quando resiste a uma experiência. Em segundo lugar, cultiva a capacidade de redirecionar sua atenção. Sua atenção torna-se como um músculo que treina. No início, está fraca e sua mente vagabunda constantemente. Com a prática regular, sua capacidade de manter sua atenção onde escolhe se fortalece consideravelmente.
A atenção plena não se limita à prática formal de meditação. O objetivo último é trazer esta qualidade de presença consciente em todas as atividades de sua vida cotidiana. Pode praticar a atenção plena ao comer, portando toda a sua atenção sobre os sabores, as texturas, as sensações de cada pedaço, em vez de comer mecanicamente diante de uma tela. Pode praticar a atenção plena ao caminhar, sentindo plenamente o contato de seus pés com o chão, o movimento de seu corpo no espaço, o ar sobre sua pele. Pode praticar a atenção plena em suas conversas, escutando verdadeiramente a outra pessoa com toda a sua atenção, em vez de preparar mentalmente sua resposta enquanto ela fala. Esta extensão da atenção plena à vida cotidiana transforma progressivamente sua experiência. Começa a viver sua vida em vez de atravessá-la em piloto automático. Os momentos ordinários tornam-se extraordinários quando está plenamente presente. Uma xícara de chá torna-se uma experiência sensorial rica quando porta atenção a ela. Uma caminhada na natureza torna-se uma meditação em movimento quando está consciente de cada passo. Mesmo as tarefas que considerava entediantes ou penosas podem tornar-se oportunidades de prática da presença. A atenção plena revela também algo de profundamente libertador: a natureza transitória de toda experiência. Quando observa atentamente seu mundo interior, nota que nada permanece estático. Uma emoção intensa surge, atinge um pico, depois se esvai naturalmente se não a alimenta com pensamentos repetitivos. Uma dor física pulsa e muda constantemente de intensidade e de localização. Os pensamentos aparecem e desaparecem como nuvens no céu. Esta observação direta da impermanência o liberta da tendência de se identificar com seus estados temporários. Percebe que não é sua raiva momentânea, não é sua ansiedade passageira, não é sua alegria efêmera. Você é a presença consciente que observa todos estes fenômenos aparecerem e desaparecerem. Existe também uma prática de atenção plena chamada varredura corporal, que pode aprofundar consideravelmente sua conexão com seu corpo. Nesta prática, porta sistematicamente sua atenção sobre diferentes partes de seu corpo, começando geralmente pelos dedos dos pés e subindo progressivamente até o topo da cabeça. Observa simplesmente as sensações presentes em cada zona, sejam elas agradáveis, desagradáveis ou neutras, sem tentar mudá-las. Esta prática ajuda a sair de sua cabeça, onde passa a maior parte de seu tempo, e a habitar plenamente seu corpo. Revela frequentemente tensões e bloqueios dos quais não estava consciente e que se soltam naturalmente simplesmente pelo fato de portar atenção a eles com benevolência. Libertar-se do peso das expectativas. As expectativas são uma das fontes maiores de sofrimento na vida humana. Criamos constantemente cenários em nossa mente sobre a maneira como as coisas deveriam se desenrolar, como as pessoas deveriam se comportar, o que deveríamos obter. Depois, inevitavelmente, a realidade não corresponde exatamente a estes cenários mentais e nos sentimos decepcionados, frustrados, traídos. O problema não é a realidade em si, mas a lacuna entre nossas expectativas e o que se produz realmente. Quanto maior esta lacuna, mais intenso é nosso sofrimento. O budismo nos ensina que podemos consideravelmente reduzir este sofrimento, modificando nossa relação com as expectativas. Comecemos por distinguir as expectativas realistas das expectativas irrealistas. Uma expectativa realista é baseada em fatos, experiências passadas, uma compreensão objetiva da situação. Por exemplo, se planta uma semente e a rega regularmente, é realista esperar que ela germine. Uma expectativa irrealista é baseada em desejos, fantasias, uma compreensão deformada da realidade. Por exemplo,
Esperar que todas as pessoas em sua vida ajam exatamente como deseja é totalmente irrealista. Infelizmente, a maioria de nossas expectativas cotidianas cai nesta segunda categoria. Esperamos que nosso parceiro adivinhe nossas necessidades sem que tenhamos que expressá-las. Esperamos que nosso trabalho nos traga uma satisfação constante. Esperamos que a vida seja justa e que nossos esforços sejam sempre recompensados de maneira proporcional. Estas expectativas irrealistas criam uma prisão mental da qual você é, ao mesmo tempo, o guardião e o prisioneiro. Impõe estas expectativas a si mesmo e aos outros. Depois sofre quando não são satisfeitas. A solução não é tornar-se cínico ou renunciar a toda forma de esperança, mas cultivar o que o budismo chama de equanimidade. A equanimidade é um estado de equilíbrio mental, onde permanece aberto às possibilidades, sem se apegar rigidamente a resultados específicos. Faz o melhor, age com intenção e integridade, depois aceita o que emerge com graça, em vez de com resistência. Pense em um agricultor que planta suas sementes na primavera. Prepara cuidadosamente o solo. Escolhe as melhores sementes, rega com diligência, protege suas culturas contra as pragas. Faz tudo o que está em seu poder para favorecer uma boa colheita. No entanto, sabe que não controla o clima. Não controla todos os fatores que influenciarão o resultado final. Se passa todo o verão se preocupando e se atormentando, perguntando-se se a colheita será abundante, estragará estes meses preciosos na ansiedade estéril. Se apega rigidamente sua felicidade à obtenção de uma colheita perfeita, prepara-se para uma potencial decepção. O sábio agricultor faz seu trabalho da melhor maneira que pode, depois deixa ir o resultado. Aceita que certos anos serão melhores que outros e que esta é a natureza mesma da agricultura. Pode aplicar esta mesma sabedoria a todos os domínios de sua vida. Em suas relações, pode oferecer seu amor, sua atenção, seu apoio com generosidade, sem esperar um retorno exato deste investimento. Ama pelo prazer de amar, pela expressão autêntica de seu coração, não para obter algo em troca. Esta abordagem pode parecer ingênua ou vulnerável, mas é, na realidade, profundamente libertadora. Quando não espera nada de específico, não pode ser decepcionado. Cada gesto de gentileza que o outro lhe oferece torna-se um presente precioso em vez de algo devido. Sua relação deixa de ser uma transação comercial, onde mantém meticulosamente as contas de quem deu o quê, para tornar-se um espaço de generosidade mútua. Em seu trabalho, pode se engajar plenamente em suas tarefas, dar o melhor de si, desenvolver suas competências com diligência, sem apegar seu valor pessoal aos resultados externos, como promoções ou reconhecimento. Claro, é natural desejar progredir profissionalmente e ser apreciado por sua contribuição. O problema surge quando faz depender sua paz interior da obtenção destas recompensas externas. Coloca então seu bem-estar entre as mãos de fatores que não controla inteiramente. As decisões de seu superior, as políticas da empresa, as condições econômicas, a concorrência. Esta dependência o torna vulnerável e ansioso. Por outro lado, se encontra sua satisfação no fato de fazer bem seu trabalho, na aprendizagem contínua, na contribuição que traz. Cria uma fonte de contentamento que não depende das circunstâncias externas. Deixar ir as expectativas não significa tornar-se apático ou abandonar suas aspirações. Pode ter objetivos, sonhos, desejos, mantendo uma relação flexível com eles. Trabalha em direção a estes objetivos com determinação, permanecendo aberto à possibilidade de que o caminho o leve a outro lugar que o previsto. Às vezes, não obter o que queria revela-se ser uma bênção disfarçada que abre portas que nunca teria imaginado. A história de sua vida está cheia de momentos onde o que parecia ser um fracasso ou uma decepção
No momento em que aconteceu, revelou-se mais tarde ser um redirecionamento necessário para algo melhor. É também importante reconhecer que criamos frequentemente expectativas implícitas das quais nem estamos conscientes. Só percebe que tinha uma expectativa quando não é satisfeita e sente decepção ou frustração. Por exemplo, convida um amigo para jantar sem se dar conta de que espera que ele agradeça de uma certa maneira, ou que retorne o convite rapidamente. Quando isto não se produz, sente-se ferido ou usado. A prática da atenção plena pode ajudá-lo a tornar-se consciente destas expectativas escondidas antes que causem problemas. Começa a notar os pequenos movimentos de sua mente que criam estes cenários sobre a maneira como as coisas deveriam se passar e pode questioná-los em tempo real. Cultivar a aceitação radical. A aceitação é talvez o conceito mais mal compreendido e mais resistido no ensinamento budista. Quando falamos de aceitação, muitas pessoas ouvem resignação, capitulação, passividade diante da injustiça. Insurgem-se contra a ideia de aceitar situações difíceis ou dolorosas. Esta resistência vem de uma incompreensão fundamental do que é verdadeiramente a aceitação no contexto budista. A aceitação radical não significa que aprova o que se passa ou que cessa de trabalhar pela mudança. Significa que cessa de resistir mental e emocionalmente à realidade tal como é, no momento presente. Imagine que está preso em uma chuva súbita sem guarda-chuva. Tem a escolha entre duas respostas. A primeira resposta é permanecer sob a chuva, imprecando interiormente, se amaldiçoando por ter esquecido seu guarda-chuva, se revoltando contra o fato de que chove, remoendo que é injusto e que não merece isto. A segunda resposta é reconhecer simplesmente: está chovendo, estou molhado, isto é desconfortável. Este reconhecimento não muda nada ao fato de que chove, mas muda radicalmente sua experiência da situação. No primeiro caso, adiciona uma camada de sofrimento mental ao desconforto físico. No segundo caso, vive simplesmente o desconforto sem adicionar a resistência mental, que o transforma em sofrimento. É esta diferença sutil, mas fundamental, entre o desconforto e o sofrimento que o budismo nos convida a compreender. O desconforto é inevitável na vida. Ficará doente, envelhecerá, perderá entes queridos, enfrentará decepções e fracassos. Estas experiências são intrínsecas à condição humana e nenhuma quantidade de pensamento positivo ou de negação as eliminará. O sofrimento, por outro lado, é opcional. Provém de sua resistência mental ao desconforto, de sua recusa de aceitar o que já está presente. Quando aceita radicalmente uma situação difícil, não a abraça com alegria, mas cessa de combatê-la mentalmente. Esta cessação da luta interior libera uma quantidade enorme de energia que era anteriormente consumida pela resistência. A aceitação radical começa por uma frase simples: é assim que as coisas são neste momento. Esta frase não contém nenhum julgamento, nenhuma resignação, simplesmente o reconhecimento factual da realidade presente. Pode aplicar esta frase a qualquer situação em sua vida. Se está doente, reconhece: meu corpo está doente neste momento. Se vive uma ruptura dolorosa, reconhece: esta relação terminou. Se perdeu seu emprego, reconhece: não tenho mais este trabalho. Este reconhecimento simples do que é, abre um espaço para que possa começar a responder construtivamente à situação, em vez de permanecer preso na negação, na raiva ou na ruminação estéril. É importante compreender que a aceitação é um processo, não um estado permanente que atinge uma vez por todas. Pode aceitar uma situação difícil em um momento dado, depois se encontrar resistindo novamente algumas horas mais tarde. Isto é perfeitamente normal. A aceitação não é um destino, mas uma prática contínua. Cada vez que nota que resiste ao que é,
tem a oportunidade de voltar à aceitação. Nota a resistência sem se julgar por ela. Depois faz a escolha consciente de soltar esta resistência mais uma vez. Com o tempo e a prática repetida, a aceitação torna-se mais natural e mais rápida. Uma das formas mais profundas de aceitação é a aceitação de si mesmo tal como é. Muitas pessoas passam sua vida inteira em guerra consigo mesmas, rejeitando aspectos de sua personalidade, de seu corpo, de sua história. Esta guerra interior é exaustiva e contraproducente. Não pode se transformar autenticamente a partir de um lugar de rejeição de si mesmo. A mudança verdadeira emerge da aceitação, não da rejeição. Quando aceita plenamente quem é agora, com todos seus defeitos e suas limitações, cria um solo fértil a partir do qual o crescimento pode naturalmente se produzir. A aceitação de si não significa complacência ou satisfação com a mediocridade. Significa que cessa de se bater contra sua realidade presente e começa a trabalhar com ela em vez de contra ela. Um ensinamento budista profundo nos lembra que a resistência é como segurar um guarda-chuva contra uma tempestade cósmica. Pode resistir tanto quanto queira, mas a tempestade da vida continua. O universo é indiferente às suas preferências. As coisas mudam, as pessoas morrem. As situações evoluem segundo suas próprias leis, não segundo seus desejos. Tem duas escolhas. Pode passar sua vida se esgotando, resistindo a esta corrente poderosa, ou pode aprender a nadar com ela. A aceitação é a arte de aprender a nadar com a corrente da vida, em vez de lutar constantemente contra ela. A aceitação radical permite também responder mais eficazmente às situações difíceis. Quando está preso na resistência e na negação, sua energia é consumida pela luta emocional. Não pode pensar claramente, não pode agir de maneira construtiva. Sua mente está tão ocupada, rejeitando o que é que não tem espaço para encontrar soluções criativas. Por outro lado, quando aceita plenamente a situação tal como é, por mais difícil que seja, sua mente se acalma. Nesta calma, a inteligência natural pode emergir. Pode ver mais claramente as opções disponíveis e agir com sabedoria. Transformar o sofrimento pela compaixão. A compaixão por si mesmo é um antídoto poderoso ao sofrimento desnecessário que nos infligimos por nossa crítica interior incessante e nossas expectativas irrealistas. Muitas pessoas são muito mais duras e implacáveis consigo mesmas do que jamais seriam com um amigo querido atravessando dificuldades similares. Quando comete um erro, sua voz interior pode ser brutal. Você é tão estúpido. Como pôde ser tão idiota? Nunca faz nada corretamente. Nunca falaria assim com alguém que ama. No entanto, se inflige este tratamento cruel cotidianamente. Esta autoflagelação não o torna nem melhor, nem mais motivado. Simplesmente mina sua confiança e seu bem-estar. Buda ensinava que deveríamos estender a mesma compaixão a nós mesmos que oferecemos naturalmente a um ente querido em dificuldade. Quando atravessa um período difícil ou enfrenta suas próprias limitações, pode falar consigo mesmo com a mesma doçura, a mesma compreensão, a mesma paciência que ofereceria a um amigo. Em vez de se criticar por seu erro, pode reconhecer: isto é difícil. Fiz o melhor com os recursos e a compreensão que tinha neste momento. Posso aprender com esta experiência sem me punir por ela. Esta abordagem compassiva não o exime da responsabilidade de suas ações. Ao contrário, cria um espaço seguro onde pode honestamente examinar seus erros e crescer a partir deles, sem ser paralisado pela vergonha e a autocrítica. A compaixão por si mesmo tem 3 componentes essenciais, segundo a pesquisa em psicologia budista contemporânea. Primeiramente, a benevolência para consigo mesmo, que consiste em se tratar com calor e compreensão,
em vez de com julgamento severo, quando sofre ou se sente inadequado. Em segundo lugar, o reconhecimento da humanidade comum, que significa ver suas experiências de dificuldade e de imperfeição como fazendo parte da experiência humana compartilhada, em vez de como algo que o isola e faz de você alguém especialmente defeituoso. Terceiro, a atenção plena equilibrada, que implica manter uma consciência equilibrada de suas experiências difíceis, sem exagerá-las nem suprimi-las. Quando pratica a compaixão por si mesmo, descobre um paradoxo surpreendente. Sendo mais gentil consigo mesmo, torna-se de fato mais capaz de mudança autêntica. A crítica severa e a culpa criam resistência e defensividade. Ativam seu sistema nervoso simpático, colocando-o em modo combate ou fuga. Neste estado de estresse, sua capacidade de pensar claramente, de aprender com seus erros e de tomar decisões judiciosas é gravemente comprometida. Por outro lado, quando se aproxima com compaixão, cria um sentimento de segurança interior. Seu sistema nervoso pode relaxar. Neste estado calmo e aberto, é muito mais capaz de honestidade, de introspecção e de crescimento verdadeiro. A compaixão por si mesmo estende-se naturalmente em compaixão pelos outros. Quando reconhece e acolhe suas próprias imperfeições com benevolência, torna-se naturalmente mais tolerante e compreensivo diante das imperfeições dos outros. Percebe que todo mundo luta, todo mundo comete erros, todo mundo carrega feridas invisíveis. Este reconhecimento dissolve o julgamento e a separação que caracterizam tantas relações humanas. Começa a ver os comportamentos difíceis dos outros não como ataques pessoais, mas como expressões de seu próprio sofrimento. Esta perspectiva não justifica os comportamentos nocivos, mas permite responder com sabedoria, em vez de com reatividade. Um monge budista compartilhava esta história instrutiva. Um dia, enquanto meditava na floresta, um ladrão se aproximou e lhe pediu agressivamente para dar todas suas posses. O monge não tinha nada além de sua tigela de esmolas e seu manto. Ofereceu-os calmamente ao ladrão. Enquanto o ladrão se afastava, o monge o chamou e disse: "Amigo, quando alguém lhe dá algo, é cortês dizer obrigado." Surpreso, o ladrão se virou e disse obrigado antes de partir. Anos mais tarde, este mesmo homem, tornado monge depois de transformar sua vida, reencontrou seu antigo professor e lhe disse: "Naquele dia, na floresta, você não me deu apenas sua tigela. Tratou-me como um ser humano digno de dignidade, quando não o merecia. Esta compaixão plantou uma semente que finalmente transformou minha vida." Esta história ilustra o poder transformador da compaixão. Quando responde à dificuldade com compaixão, em vez de com raiva ou julgamento, cria a possibilidade de cura e de transformação, não apenas para si mesmo, mas também para os outros. A compaixão não é fraqueza. É uma força profunda, enraizada no reconhecimento de nossa interconexão fundamental e de nossa humanidade compartilhada. A meditação da bondade amorosa, ou metta, é uma prática específica do budismo para cultivar a compaixão. Nesta meditação, começa por dirigir desejos de bem-estar a si mesmo. Que eu seja feliz, que eu tenha boa saúde, que eu esteja em segurança, que eu viva com facilidade. Depois estende progressivamente estes desejos a um ente querido, a uma pessoa neutra, a uma pessoa difícil e, finalmente, a todos os seres. Esta prática pode parecer artificial ou forçada no início, especialmente quando dirige a benevolência a alguém que o feriu. No entanto, com a prática regular, amolece verdadeiramente seu coração e transforma sua relação com os outros e consigo mesmo. A liberdade no desapego. O desapego é um conceito central do budismo que é frequentemente mal interpretado como uma forma de frieza emocional ou de indiferença. Nada poderia estar mais distante da verdade.
O verdadeiro desapego não é a ausência de sentimento ou de conexão, mas a liberdade do apego compulsivo que transforma o amor em possessividade, a preferência em exigência, o desejo em dependência. O desapego permite amar plenamente, se engajar completamente, aproveitar profundamente, mantendo uma liberdade interior que não é comprometida quando as coisas mudam inevitavelmente. Pense na maneira como segura um pássaro em sua mão. Se aperta muito forte, sufoca-o. Se abre completamente a mão com indiferença, ele voa e o perde. O desapego saudável é como segurar o pássaro com uma mão aberta, mas acolhedora. O pássaro pode ficar por escolha e pode também partir quando é seu momento. Aprecie a sua presença enquanto dura sem se agarrar desesperadamente a ele. Esta qualidade de abertura e de não posse cria paradoxalmente as condições para conexões mais profundas e mais autênticas. Em suas relações pessoais, o desapego significa amar as pessoas pelo que realmente são, em vez de pelo que quer que sejam. Significa apreciar sua presença em sua vida sem fazer depender sua felicidade de sua capacidade de responder a todas suas necessidades. As relações saudáveis repousam sobre a interdependência, não sobre a dependência. Cada pessoa mantém sua integridade e sua completude individual, escolhendo compartilhar sua vida com o outro. Quando está apegado de maneira compulsiva a alguém, cria uma pressão enorme sobre esta relação. Precisa que a outra pessoa se comporte de uma certa maneira para que se sinta bem. Esta dependência sufoca a espontaneidade e a autenticidade na relação. O desapego aplica-se também às suas posses materiais e ao seu status social. Vivemos em uma cultura que nos encoraja constantemente a nos identificar com o que possuímos, com o que realizamos, com o status que atingimos. Esta identificação cria uma fragilidade terrível. Se seu senso de valor pessoal depende de sua casa, de seu carro, de sua posição profissional, então vive em uma ansiedade constante de perder estas coisas. O desapego não significa que deve viver na pobreza ou na austeridade. Pode apreciar o conforto e a beleza sem tornar-se seu escravo. A questão-chave é: você possui suas posses ou elas o possuem? Um teste simples de seu nível de desapego é se perguntar: se perdesse esta coisa amanhã, meu senso fundamental de quem sou seria destruído? Se a resposta é sim, então está apegado de maneira insalubre. Sua identidade nunca deveria depender de fatores externos impermanentes. Seu valor intrínseco, como ser humano, é independente de tudo que possui, realiza ou obtém. O desapego permite reconhecer esta verdade e viver a partir deste lugar de completude interior, em vez de procurar constantemente no exterior o que só pode vir do interior. O desapego inclui também o deixar ir sobre suas opiniões e suas crenças. Muitas pessoas se identificam tão fortemente com suas posições políticas, religiosas ou filosóficas que não podem tolerar nenhum questionamento. Sentem-se pessoalmente atacadas quando alguém expressa um ponto de vista diferente. Esta rigidez mental é uma forma de apego que limita seu crescimento e sua compreensão. O desapego saudável em relação às suas opiniões não significa que não tem convicções, mas que permanece aberto a novas informações e perspectivas. Pode manter firmemente seus valores, reconhecendo que sua compreensão atual é parcial e sujeita à evolução. A sabedoria da ação correta. Concentrar-se em si mesmo e deixar ir não significa se retirar do mundo em uma passividade contemplativa. Ao contrário, esta prática permite agir no mundo com mais eficácia e sabedoria. Quando sua mente está clara e centrada, quando não está mais disperso pelo apego e pela resistência, sua capacidade de agir de maneira apropriada e benéfica aumenta consideravelmente. O budismo fala da ação correta como um dos elementos do nobre caminho óctuplo.
A ação correta emerge naturalmente de uma mente que está concentrada em si mesma, no sentido mais profundo. A ação correta tem várias características distintivas. Primeiramente, é apropriada à situação. Não provém de uma reação automática baseada em seus condicionamentos passados ou seus medos, mas de uma resposta consciente que leva em conta todas as dimensões da situação presente. Em segundo lugar, é motivada pela compaixão em vez de pelo egoísmo. Quando age a partir de um lugar de centralização interior, não está mais principalmente preocupado com seu próprio ganho, mas com o que servirá ao bem de todos. Terceiro, a ação correta não está apegada aos resultados. Faz o que lhe parece correto e necessário no momento, sem se agarrar a um resultado específico. Esta última característica é particularmente importante e frequentemente mal compreendida. Como pode agir eficazmente se não está apegado aos resultados? A chave é compreender a diferença entre ter uma intenção clara e estar apegado a um resultado específico. Pode ter a intenção de criar uma mudança positiva, de resolver um problema, de ajudar alguém, reconhecendo que não controla todos os fatores que determinarão o resultado final. Dá o melhor de si, usa toda a sua inteligência e seus recursos. Depois, deixa ir sobre o que acontecerá em seguida. Esta atitude libera uma criatividade e uma energia extraordinárias, porque não está paralisado pelo medo do fracasso. Existe uma história zen célebre que ilustra esta qualidade de ação sem apego. Um samurai veio ver um mestre zen e perguntou: "O que é o paraíso e o que é o inferno?" O mestre olhou-o com desprezo e disse: "Você não passa de um rústico grosseiro. Não tenho tempo a perder com alguém como você." O samurai, furioso, sacou sua espada e preparou-se para matar o mestre. Calmamente, o mestre disse: "Isto é o inferno." O samurai percebeu subitamente que o mestre tinha arriscado sua vida para lhe ensinar esta lição. Submergido de gratidão e humildade, guardou sua espada e inclinou-se profundamente. O mestre sorriu e disse: "Isto é o paraíso." Esta história nos ensina que o inferno e o paraíso não são lugares, mas estados de mente. O inferno é o estado de reatividade cega, onde é controlado por suas emoções e seus impulsos. O paraíso é o estado de presença consciente, onde responde com sabedoria, em vez de reagir automaticamente. Quando se concentra em si mesmo, no sentido budista, desenvolve a capacidade de criar o paraíso em si mesmo, qualquer que seja a situação externa. Não está mais à mercê das circunstâncias para sua paz interior. A ação correta implica também reconhecer quando não agir. Em nossa cultura que valoriza a atividade constante, perdemos a sabedoria da inação apropriada. Às vezes, a coisa mais sábia que pode fazer é não fazer nada, observar, esperar que a situação se clarifique antes de intervir. Agir prematuramente por ansiedade ou impaciência cria frequentemente mais problemas do que resolve. Quando está centrado e presente, desenvolve um senso intuitivo do timing correto. Sabe quando é hora de agir com decisão e quando é hora de praticar a paciência. Viver com intenção e autenticidade. À medida que aprofunda sua prática de se concentrar em si mesmo e de deixar ir, descobre algo de precioso, sua autenticidade. Durante anos, talvez toda a sua vida, viveu segundo scripts escritos por outros. Perseguiu objetivos que a sociedade lhe disse para perseguir. Reprimiu aspectos de si mesmo que não correspondiam à imagem que pensava dever projetar. Disse sim quando queria dizer não, e não quando queria dizer sim. Esta vida inautêntica cria uma dissonância interior profunda, um sentimento de vazio e de futilidade, mesmo quando parece ter sucesso segundo os critérios externos. A autenticidade não é algo que deve criar ou fabricar. É seu estado natural
quando retira todas as camadas de condicionamento e de fingimento. Quando cessa de se preocupar constantemente com o que os outros pensam, quando para de tentar controlar sua percepção de você, sua verdadeira natureza pode emergir. Esta emergência nem sempre é confortável no início. Pode descobrir que não gosta realmente do que pensava gostar. Pode perceber que passou anos perseguindo objetivos que não lhe correspondem realmente. Estas descobertas podem ser desestabilizadoras, mas são profundamente libertadoras. Viver autenticamente significa alinhar suas ações com seus valores mais profundos, em vez de com as expectativas dos outros. Isto exige coragem porque arrisca a desaprovação e a incompreensão. As pessoas ao seu redor têm expectativas baseadas em quem fingiu ser. Quando começa a viver mais autenticamente, certas pessoas ficarão desorientadas ou mesmo contrariadas. Poderiam acusá-lo de ter mudado, de tê-las traído. Na realidade, não muda, simplesmente cessa de desempenhar um papel. Revela quem sempre foi sob a máscara. A autenticidade não significa que deve expressar cada pensamento ou sentimento que atravessa sua mente sem filtro. Há uma diferença entre ser autêntico e ser impulsivo ou insensível. A autenticidade madura inclui a sabedoria e a compaixão. É fiel a si mesmo, sendo respeitoso com os outros. Expressa sua verdade de uma maneira que leva em conta o impacto sobre aqueles que o cercam. Esta forma de autenticidade necessita de uma grande consciência de si e uma compreensão nuançada das dinâmicas relacionais. Viver com intenção significa que faz escolhas conscientes em vez de simplesmente reagir às circunstâncias ou seguir a corrente por padrão. Cada dia, pergunta-se: o que é realmente importante para mim? Como quero passar este dia precioso de minha vida? Estas questões podem parecer simples, mas poucas pessoas se as fazem regularmente. A maioria das pessoas acorda e segue automaticamente sua rotina habitual, sem nunca questionar se esta rotina as leva onde realmente querem ir. A intenção consciente transforma sua vida de uma existência passiva em uma criação ativa. Quando combina a intenção consciente com o desapego dos resultados, encontra uma forma de liberdade extraordinária. Sabe o que valoriza, age em alinhamento com estes valores, mas não é devastado quando as coisas não se desenrolam exatamente como previsto. Esta combinação de engajamento e flexibilidade, de direção e de deixar ir, é a marca de uma sabedoria madura. Tem um norte magnético interior que guia suas escolhas, mas permanece aberto aos desvios inesperados da jornada. A integração na vida cotidiana. Todos estes ensinamentos podem parecer belos e inspiradores quando os ouve ou lê, mas a verdadeira questão é: como os integra na complexidade e no caos de sua vida cotidiana? Como mantém esta concentração em si mesmo e este deixar ir quando está preso nos engarrafamentos, quando seu filho faz uma crise, quando seu colega o irrita, quando recebe uma má notícia? A integração é precisamente o que transforma a filosofia em prática viva. A primeira chave da integração é a regularidade da prática formal. Mesmo 10 ou 15 minutos de meditação diária criam um fundamento que sustenta seu equilíbrio ao longo do dia. É como carregar uma bateria. Quando toma o tempo cada manhã para se sentar, respirar, trazer sua atenção a si mesmo, reforça esta capacidade que lhe será útil nos momentos de desafio. Sem esta prática regular, é muito difícil manter sua centralização diante das turbulências da vida. A segunda chave é o uso de lembretes ao longo do dia. Pode colocar em prática sinais que o lembram de voltar a si mesmo. Isto pode ser tão simples quanto tomar 3 respirações conscientes antes de cada reunião, fazer uma pausa de atenção plena antes de comer, ou notar os momentos em que espera algo como uma oportunidade de praticar a presença em vez da impaciência.
Certas pessoas acham útil programar alarmes silenciosos em seu telefone que os lembram de verificar onde se encontra sua atenção e de trazê-la de volta a si mesmos se necessário. A terceira chave é ver cada desafio como uma oportunidade de prática. Quando algo não se passa como tinha esperado, em vez de se perder na reatividade, pode reconhecer: aqui está uma oportunidade de praticar o deixar ir. Quando alguém o irrita, pode se perguntar: por que deixo o comportamento desta pessoa perturbar minha paz? Posso trazer minha atenção à minha própria resposta, em vez de tentar mudar esta pessoa. Esta abordagem transforma as irritações cotidianas em professores preciosos. É também importante ser paciente e compassivo consigo mesmo neste processo de integração. Vai esquecer estes ensinamentos centenas de vezes. Vai se encontrar completamente preso no drama, disperso, apegado, resistindo. Isto é normal e inevitável. A prática não é nunca se desviar, mas notar mais rapidamente quando se desviou e voltar com doçura ao seu centro. Cada retorno reforça o caminho. Com o tempo, os períodos em que está centrado se alongam e os períodos de dispersão se encurtam. Crie também um ambiente que sustenta sua prática. Cerque-se de pessoas que valorizam a consciência e o crescimento interior. Leia textos inspiradores que reforçam estes ensinamentos. Limite sua exposição às fontes de distração e de estimulação excessiva, que tornam mais difícil a manutenção de sua centralização. Seu ambiente externo influencia poderosamente seu estado interior. Criando conscientemente um ambiente nutritivo, facilita sua prática. Queridos amigos, chegamos ao termo desta jornada de exploração profunda. Percorremos juntos os ensinamentos essenciais do budismo sobre a arte de se concentrar em si mesmo e de deixar ir. Vimos como trazer constantemente sua atenção a si mesmo cria um fundamento de paz interior que não pode ser abalado pelas circunstâncias externas. Exploramos como o deixar ir autêntico o liberta do sofrimento desnecessário causado pelo apego e pela resistência. Descobrimos que a aceitação radical e a compaixão transformam sua relação consigo mesmo e com os outros. Estes ensinamentos não são destinados a permanecer conceitos intelectuais admiráveis, mas inaplicados. São ferramentas práticas para viver uma vida de maior liberdade, paz e autenticidade. Cada dia oferece inúmeras oportunidades de praticá-los. Cada momento em que nota que sua atenção se dispersou para o exterior é um convite para voltar a si mesmo. Cada situação que não corresponde às suas expectativas é uma oportunidade de praticar o deixar ir. Cada dificuldade é uma chance de cultivar a aceitação e a compaixão. O caminho do budismo não é fácil. Exige honestidade, coragem, perseverança. Pede que questione padrões profundamente enraizados, que renuncie a estratégias familiares mais ineficazes, que se mantenha no desconforto da incerteza. Mas este caminho leva a algo de infinitamente precioso: a liberdade interior, a paz que ultrapassa a compreensão, a capacidade de amar sem se agarrar, de viver plenamente sem medo. Comece exatamente onde está. Não precisa ser perfeito, não precisa ter compreendido tudo. Tudo o que precisa é dar um passo, depois outro, neste caminho de retorno a si mesmo. Cada respiração consciente é um passo. Cada momento de deixar ir é um passo. Cada ato de gentileza para consigo mesmo é um passo. Pouco a pouco, estes passos criam uma transformação profunda e duradoura. Lembre-se de que não está sozinho neste caminho. Inúmeras pessoas através dos séculos caminharam antes de você, descobrindo as mesmas verdades, enfrentando os mesmos desafios. Sua sabedoria coletiva está disponível para sustentá-lo, e cada vez que pratica, contribui para esta sabedoria coletiva,
torna o caminho um pouco mais claro para aqueles que virão depois de você. Que possa encontrar a força de se concentrar em si mesmo, no meio das distrações do mundo. Que possa encontrar a coragem de deixar ir sobre o que não pode controlar. Que possa descobrir a paz profunda que reside sempre em você, inalterada pelas tempestades da vida. Que possa viver com autenticidade, compaixão e sabedoria. Que a paz esteja com você, agora e sempre.